Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do grupo de estudos das obras de Sigmund Freud, da formação do psicanalista e continuando aí na nossa leitura no livro A Grande Mãe. Convido a você que está assistindo essa videoaula gravada a abrir na página 187. Eu, como posso dizer, eu não sei a numeração como está em PDF. Lembrando a vocês que agora em novembro iremos terminar esse livro. Teremos uma live sobre esse livro. Em dezembro, retornaremos, né, para as obras do Freud, tá bom, meus queridos? O Grande Círculo, capítulo 11. Enquanto no caráter elementar o destaque é dado quase que por completo ao grande feminino em si, de quem o indivíduo é meramente dependente. Ocorre um deslocamento do centro da gravidade quando se chega ao caráter de transformação. Agora temos em primeiro plano aquele que é transformado e o que se transforma, isto é, o aspecto da independência e da individualidade daquele que antes era apenas dependente. Nessa fase, porém, o grande feminino ainda continua dominante, como o grande círculo se apresenta no início e no fim da transformação que se processa dentro dele e o próximo a ele. Procuremos apresentar o caráter de transformação dividido em fases, a primeira das quais é o seu estar contido na totalidade do grande círculo. Desta passa para o plano da natureza e finalmente atinge o plano cultural. O desenvolvimento que disto resulta leva da grande deusa, enquanto grande círculo, para o plano da natureza, com a ligação entre a grande deusa e o mundo vegetal e animal. E deste eleva-se para o plano cultural, com os mistérios primordiais do feminino, para então encontrar seu clímax e ponto de transição na transformação espiritual. Bom, vamos falar o que é esse grande círculo. É estar dentro dessa proposta do arquétipo. É isso que ele está falando aqui. Há todo um processo, né, para quem vai trabalhar com a clínica junguiana, caso deseje no futuro, a nossa escola vai promover também cursos dentro dessa clínica. É, é um processo individual espiral em que o indivíduo, independente se é homem ou mulher, e que dentro desse círculo encontra-se o mundo animal, o mundo vegetal, não é? Diga-se de passagem que o animal sempre escolhe ou elege alguém dentro de casa para ser o seu dono, embora muitas vezes ele já tenha o seu próprio dono, mas ele elege aquele com quem ele tem ou sente uma determinada invocação da ordem desse lugar do feminino. É nesse ponto que o Eric Neumann está tratando aqui, dessa questão do feminino em si, né? E sua forma de lidar com a natureza e com os animais, que tem aí um aspecto de proteção, de cuidado. Refletindo sobre a extensão e a profundidade da fenomenologia do grande feminino, que, em seu caráter elementar positivo e negativo, abrange o alto e o baixo, o próximo e o distante, ele se manifesta como grande círculo, que é e contém o universo. Céu noturno, terra, mundo inferior, mar primordial, estão correlacionados a esse grande feminino, que originalmente se manifesta sempre como a escuridão e como involu- envoltório sombrio. A deusa urobórica dos primórdios é a grande deusa da noite,
ainda que ela raramente seja venerada diretamente como tal. Então, está falando desse campo de poder, desse campo de atuação que pertence à grande mãe, ao fenômeno do feminino. Lembrando que a palavra e a sabedoria anda atrelado junto com o feminino. Anda atrelado bem ali, bem juntinho, bem juntinho. A natureza obedece à palavra. Mas, André, como é que isso funciona em aspectos? Como é que é isso? Está alinhado com essa palavra. É aquilo que o Lacan fala, e as pessoas às vezes não levam fé no que ele fala. O que é a palavra cheia? É viver a essência dessa palavra, que também é cheia de mistérios. Tem sabedoria, tem questões transgeracionais, tem discernimento, tem um conhecimento infinito. É, a psicanálise ela é muito chata nesse quesito da palavra, né? É se movimentar por ela, viver, respirá-la. Então, um sujeito que consegue entender, né, o logos dentro dele, né, e ainda mais entendendo que essa palavra ela está ali marcada e demarcada no inconsciente. Imagine saber usar essa palavra para o universo, para a natureza, os efeitos que isso vai ter. Digamos que alguém, eu sempre costumo brincar, né? Diga que faça frio e chova durante 100 anos. O efeito, né? Então, a palavra está aí, atrelada ao feminino, bem amarrada, também com a sabedoria. É uma espada, é uma arma. Isso é a palavra que está aí bem atravessada, bem amarrada no feminino. É evidente, por si, que a fase inicial da existência humana, o mundo matriarcal, dos primórdios, do qual tratamos aqui, não poderia se refletir em uma consciência discursiva, pois esse era o tempo anterior ao surgimento da consciência humana, anterior ao nascimento do Sol. Bom, aí ele está entrando aqui num discurso que eu posso compartilhar com vocês, é uma era imemorial do próprio planeta, né? Uma área que supostamente deveria ter sido habitada por titãs, não seres humanos. Mas está aí, nessa memória inconsciente, esses registros ancestrais em formato simbólico sobre o período dos titãs. Sua realidade arquétipa se encontra nos símbolos, nos mitos, nas imagens, nas figuras de que se serve a humanidade para falar dela. Não obstante tudo isso, são apenas imagens e metáforas. Jamais um conhecimento ou declaração direta e ponderada por meio do qual o mundo patriarcal subsequente, assentado na consciência, conhece-se e busca formular como religião, filosofia e ciência. Considerando que, a partir de então, o mundo patriarcal esforça-se por renegar a sua origem obscura e inferior, sua origem nesse mundo primordial. Ele faz todo o possível no sentido de encobrir sua verdadeira condição de descendente da grande mãe, julgando, justa e injustamente, ao mesmo tempo, ser necessário forjar uma genealogia superior, segundo a qual teria vindo do céu, dos deuses celestes e do aspecto luminoso.
Quase todos os documentos mais antigos e primitivos, porém, já revelam o conhecimento da origem do mundo e do ser humano a partir das trevas do grande círculo da deusa. Sim, sim, isso é fato. A própria Bíblia, no livro de Gênesis e nos textos, o livro de o Vedas é um manuscrito da religião indiana, vai dizer que isso aqui tudo era trevas. A própria Bíblia vai dizer, no capítulo 1 de Gênesis, que aqui era pura trevas, mas que havia somente água. Se tem água, tem vida. Então, tem uma questão aqui importantíssima, né? Quer como em incontestáveis mitos a origem de toda a vida tenha sido o mar primordial, quer a terra ou ainda o céu, verificamos que existe um ponto em comum em todas essas possíveis procedências. As trevas primordiais são delas que se origina a luz, sob a forma de lua e estrelas, e de dia acompanhado de sol, as quais são considerados luminares descendentes da mãe noturna, em particular, em praticamente toda parte. É nesse fator comum, a escuridão da noite primordial como símbolo do inconsciente, que explica a identidade entre céu noturno, terra, mundo inferior e água primordial anterior à luz. Com efeito, o inconsciente é a mãe de todas as coisas e tudo que surgiu permanece na luz da consciência, esta numa relação filial com a escuridão, como é o próprio, como é a própria consciência que é filha das profundezas originais. Designamos como urobórica essa situação psíquica primordial que abrange os opostos e na qual os elementos masculinos e femininos, os inerentes à consciência e os hostis a ela, confundem-se uns com os outros. Na Babilônia, a unidade masculino e feminino, o Ouroboros, é constituída por Tiamat e Apsu, que representa o caos primordial da água. Tiamat, porém, é o verdadeiro elemento da origem, a mãe dos deuses e a possuidora das tábuas do destino. É, é, as tábuas do destino hoje se encontram no coração da humanidade. Então, quando se fala de consciência, está falando dessa mãe que fala, olha, você está errado. Essa consciência que fala no humano. Ah, André, mas e uma pessoa que mata, que é insensível? Não, ele tem consciência, como Freud diz, o inconsciente ele é sutil, ele fala, fala, até a pessoa ouvir a voz dele. É essa mãe, a mãe consciência, falando ali, mostrando. Isso aí é desumano. Isso não tem nada a ver com a vida que você está praticando. Pode a pessoa negar, mas há em si já uma verdade que fala dentro dela e que aparece nas tábuas do coração. Assim está escrito que Apsu, o mais antigo dos seres, a progenitora de todos eles, Mamu Tiamá, que todos os gerou em exceção, e aparece totalmente óbvio que Apsu e Mamu vão até Tiamá, a quem submete suas decisões. A existência original de Tiamat também resulta do fato que dessa ter sobrevivido à morte de Apsu
E quando finalmente derrotada pelo deus Sol patriarcal Marduk, forma-se a partir de seu corpo a bobada celeste superior e a bobada inferior das profundezas. Assim, mesmo depois de ter sido derrotada, ela permanece como grande círculo que a tudo contém. Ela é o ventre em si. Quando os deuses que se sucederam importunavam Tiamat, dizias, eles importunaram Tiamat, na verdade, eles perturbaram o ventre de Tiamat. Esse ventre ao qual está certo sentido Tiamat é identi- idêntica, é a sede do inconsciente, em especial, dos afetos, que sobe desde lá de baixo e obscurecem e excluem a cabeça, o que pode ser observado desde a psicologia primitiva até a psicologia do moderno. É o que Budge observa em uma passagem em que ele traduz como os sentimentos de Tiamat foram ultrajados, no sentido de ela ter literalmente introduzido o mal em seu ventre, já que seus órgãos internos eram considerados a sede dos afetos. Sim, sim, é verdade. O afeto começa no ventre. Começa no ventre. A criança sabe quando é amada no ventre. Uma terra que produz verduras, legumes, frutas gostosas, é porque o útero dessa terra, a profundeza dela, está bem cuidada, está bem nutrida. Então é óbvio que ela vai produzir frutos, né, de boa qualidade. É lá no útero, há um livro, quem puder ler, eu recomendo. Eu não sei se tem PDF lá no Telegram, mas há um livro que eu recomendo. Tudo começa no útero. É esse útero que vai definir, como diz o Sandor Ferenczi, esse sujeito. É esse útero aí que o Freud se aprofunda nos estudos histéricos, o Lacan também, né? O, o, o Nasio, o Sandor Ferenczi, o Winnicott também, mas o Ferenczi mais. O Ferenczi mais, porque Ferenczi vai trabalhar com uma pulsão de. Logo ele, né, que trabalhou tanto com pulsão de morte, e a própria pulsão de morte o destrói, né? Logo ele. Que coisa triste, né, gente? Pessoal, olha que riqueza, né? É... Ultra lugar de luz, ultra lugar de afeto. Essa definição da vida do humano começa ali, é no útero. O útero, essa criança que desde a vida uterina recebeu muito afeto, recebeu, como diz o Winnicott, uma celebração quando nasceu, a probabilidade de desencadear muita pulsão de morte é quase que impossível, porque ela vem com marcas fortes dentro, dentro desse útero de amor. Ela não foi apenas conservada ali dentro. Não, ela foi amada, foi desejada, foi invocada. E quando nasce, há uma celebração. Há uma celebração, uma festa. É rico que nós estamos estudando aqui, é muito rico, muito importante, porque o afeto é para afetar. E ele fala desse adulto que foi amado desde o útero. E como esse adulto vê o mundo a partir dessa demarcação
vida uterina. É lindo o que nós acabamos de ler aqui, né? O útero também é um lugar de afeto. Também um lugar de afeto. Isso é muito lindo que a gente acabou de ler aqui. Da mesma forma, a relação do Tiamat com Kingo também confirma que aquela é a grande mãe. Assim como Tammuz, Kingo, o filho amante, que Tiamat chama de seu esposo e que, ao mesmo tempo, está em seu ventre como filho. Nesse sentido, encontramos repetidamente o princípio masculino procriador dentro do feminino. Quando fala aqui o princípio masculino, né, procriador dentro do feminino, está falando que sem o feminino não é possível ter o masculino e vice-versa. Ambos precisam do outro. André, mas você já falou aqui na aula que a mulher é o único ser que é capaz de curar a mulher, sim. Mas a mulher pode ser curada através também de um homem com muitas demarcações do feminino. Ainda mais se ele estiver muito atravessado psiquicamente com a questão do feminino. Então, não é possível existir o masculino sem o feminino. Não é possível. E não é possível existir só o feminino sem o masculino. A presença do feminino traz consigo a presença do masculino. E o masculino não existe sem o feminino. Ele desperta sempre através do feminino. É ele que é sempre convidado a estar com o feminino. É o feminino que convida o masculino para estar junto dela. Psicologicamente, nesse sentido, encontramos repetidamente, né, a equação psíquica do inconsciente é semente, falo, filho. Todas as três são variantes do princípio masculino procriador, que atua no feminino em relação ao qual permanece, por isso, inferior. Essa constelação fundamental constitui a base da relação da grande mãe como filho amante. Psicologicamente, isso significa que enquanto os elementos criativos do inconsciente, os quais empenham-se rumo à luz, não tiver estabelecido o seu próprio reino luminoso do espírito e da consciência, continuarão a ser proporções dependentes do inconsciente e nele permanecem. Essa é a razão de te amar, dispor como recurso original e não só das forças do mal, as quais são enredadas por ela, como o Rubu, os poderes estelares e os deuses do céu noturno que ela criou também são aliados às tábuas do destino, como a grande senhora dos encantamentos ela transmitiu. São as constelações do céu noturno. Olha, quando se está no negativo com o feminino, que no caso é a histérica, ela pode eleger, de preferência, um filho homem como o seu macho. Ela pode fazer isso. Ou eleger uma filha como o seu falos. Mas na maioria das vezes, uma mãe histérica, quando fala assim, uma mãe histérica ou uma mulher histérica, está falando o quanto ela está no negativo, bem grave com o feminino, né? Então, vai aí desencadear, né, arquétipos negativos na vida dessa mulher, como, no caso, é, a mãe devoradora, que coloca os seus filhos dentro do útero para apodrecer. Geralmente, vai eleger esse filho como seu falos, né, como forma de prazer pessoal. Tá, gente? Fica essa dica aqui para vocês. Página 190. Não é necessário ocuparmos da questão de até
que ponto Tiamat, apesar disso, sucumbiu ao poder de Marduk, o herói solar. Sem dúvida, ela é uma soberana onipotência e despótica. O destino e os poderes estelares são todos produtos de seus caprichos. Tiamat é o poder irracional dos primórdios e do inconsciente criador. Mesmo na morte, ela continua a representar o mundo superior e o inferior nos quais se dividiu. O grande círculo que é um só tempo, a água primordial, a genitora primordial, o céu, a terra e o mundo inferior, compassiva e vingativa. Murdoch, ao contrário, é o legislador a cada uma das forças celestes que atribuiu um lugar fixo. Como o Deus bíblico do Gênesis, ele organiza o mundo segundo leis racionais que corresponde à consciência e natureza solar. Tudo isso está no nosso inconsciente, está dentro de movimentos pulsionais, por isso é importante. E o Freud vai se debruçar nisso, e nós vamos estudar isso quando voltarmos para a interpretação dos sonhos, é, conhecer profundamente o inconsciente, seja pela via da palavra, seja pelos estudos geracionais. Conhecendo isso, você vai entender. Por isso que o Lacan tem uma fala interessantíssima, né? Todas as leis o inconsciente conhece, todas as leis, e todas elas ele as faz colocar em prática. Por isso que nós, analistas, Lacan tem uma fala muito pesada nos escritos, né? Se o analista sabe do tripé e não segue dentro da ordem do desejo, Lacan diz, ele é um perverso. Ele é um perverso. Se o tripé pede um conhecimento teórico, análise, que é a nossa formação, e supervisão dos casos clínicos, e a pessoa negligencia isso, Lacan vai dizer de forma muito categórica: ele é um perverso, está, e aí quem vai um pouco além disso é o Zimmermann, está profanando a sua prática clínica. São leis. E leiam falos. Lei tem a ver também com uma questão de superego. E a nossa formação tem muito superego. Por isso eu escolhi o nome da escola, a formação do psicanalista, nessa questão do cuidado, nessa questão do sujeito se haver com a sua formação, que é análise. Mas, André, então para que serve o conhecimento teórico? É para você ter como nomear as coisas, principalmente as suas mudanças pulsionais, as suas viradas de chave, principalmente elas, de você se haver com elas, principalmente elas. Como é que você sabe que está fazendo uma virada de chave? Você não consegue nomear o que está acontecendo e para que lugar você está indo. É importante conhecer bem. É importantíssimo. Vai te dar um norte. Ah, mas eu tenho uma boa escuta. Tudo bem. Não adianta ter uma excelente, maravilhosa escuta se não tem aí uma base teórica muito bem trabalhada. Como vai saber nomear a fala, os movimentos desse paciente ou analisando dentro do set? Como vai saber nomear? É preciso estar tudo ali dentro desse tripé. O caráter luminoso da grande deusa ainda se manifesta na forma de um monstro em Tiamat. Todavia, é mais frequente a deusa primitiva surgir despida e com características sexuais acentuadas quando a ênfase recai em sua fecundidade, em seu caráter sexual. Não obstante, nas imagens da grande deusa vestida, que encontramos igualmente em era bastante primitiva, a deusa como grande círculo dos primórdios.
já assumiu não só uma forma humana, como revela, além dos elementos arcaicos, aspectos espirituais e de transformação do feminino, os quais se tornam mais distintos somente em fases posteriores da evolução. A imagem da deusa suméria feita de alabastro, para quem não sabe, alabastro é um, é um perfume, um formato oleoso. Geralmente ele era usado, né, colocado sobre a cabeça de uma pessoa muito especial, querida, ungindo ela, ou então preparando ela para morrer. Geralmente, pessoas que estavam prestes a morrer eram ungidos com esse perfume que tinha aí um formato oleoso, ou seja, ele ficava impregnado sobre a pele, mas é bastante cheiroso. A figura funerária sentada de Tel Halaf pertence a eras primitivas inteiramente distintas, mas apesar de sua fundamental diversidade, assemelha-se uma a outra no que se refere à predominância da expressão espiritual. O que é característico em uma delas pelo destaque acentuado da cabeça com um penteado em forma de torre e pelas cavidades oculares negras e imensas. Na outra, representado pela qualidade otônica mágica da forma entronizada e autocontida em relação à qual a cabeça ornitóide em que fazia a expressão firmemente ligada ao corpo pelos cabelos que cai dela, quase não reivindica uma existência própria. Entre as duas intervém a esfinge velada de Tel Halaf, a respeito de cujos olhos escreve Oppenheim. É bem diferente do que ocorre em todas as outras imagens de Tel Halaf. Os olhos, ao invés de consistirem em uma grande cavidade branca, em cujo centro liso e polido é encaixada uma pedra preta à guisa de pupila, são nesse caso uma pedra negra e oval de acentuado destaque que quase preenche toda a cavidade ocular, circundada por uma fina borda branca. Encontramos esses mesmos olhos em uma deusa alabastro, a deusa alabastro, que tal como a esfinge de Tel Halaf, presume-se que originalmente tenha sido uma deusa da noite, ou melhor, uma deusa do céu noturno. O aspecto morte, mundo inferior da deusa, geralmente designada por Ishtar, é frequentemente simbolizado por escorpiões com os condores gigantescos com cauda de escorpião, são animais predominantes da grande deusa de Tel Halaf, que abrange a escuridão dos céus e o mundo inferior. É por isso que no relevo representado tais condores triunfantes, encontramos entre suas patas leões atemorizados, os animais do sol. A ave gigantesca de Tel Halaf, esculpida em bálsito negro, cujos olhos moldados à semelhança de um telescópio são formados por camadas de calcário branco, com grandes pupilas pretas, tem sido considerada o que nos parece ilegítimo como uma ave do sol. Acreditamos que o condor seja antes um símbolo do céu noturno, como a águia que
Preus, ao descrever sobre os hindus, que nos diz que simbolizava o céu noturno e mais tarde foi identificado como Sol. Ele está associado à grande deusa noturna, a esfinge velada. O fato de a coluna de bálsamo sobre a qual está pousada a gigantesca ave negra possuir 14 lados indica uma ligação com a Lua, da mesma forma que os estandartes com a meia-lua, os ornamentos com o mesmo formato. Para homens e mulheres lá encontrados, indicam que a grande deusa era venerada como a deusa da noite. Enquanto várias figuras a grande deusa expressam exclusivamente o caráter elementar ou de transformação do feminino, a unidade de ambos os tipos de caráter, o grande círculo, torna-se evidente nessas esculturas primitivas. Além disso, nela já reluz um novo aspecto, o caráter transformador e espiritual de Sofia, que transcende a existência do feminino como terra, noite e inconsciente. Não obstante, a forma arcaica e autocontida expressa a coesão urobórica da situação psíquica inicial. Também encontramos essa situação urobórica primordial do grande círculo na região da mitologia do Egito, o centro de altar cultural mais antigo da humanidade, e as grandes deusas que, por essa razão, passam a se identificar todas umas com as outras. São as diferentes expressões da imagem arquétipa do grande feminino. A unidade das águas primordiais, em masculino e feminino, enquanto Deus nu ou nu, o mais antigo dos deuses, foi identificado posteriormente como oceano primordial. Sobre ele, Moré acertadamente declara: mas ele foi uma criação intelectual. Em essência, nu é o caos desordenado, é o nada. A melhor expressão para entender essa parte aqui de nu, eu recomendo um livro chamado é, Apocalipse. Não sei se a palavra certa é Apocalipse Primordial, em que descreve que não tem nada lá, não tem nada cá. Tem nada lá, não tem nada cá. Não está aqui e não está lá. Descreve muito essa questão aqui do nu. A melhor expressão do anonimato urobórico masculino e feminino dos primórdios é a mitologia de Hermópolis, em que seus 8 deuses primordiais, Nunet, Ru, Hauhit, Ku e Calquet, Amu e Amalnet, simbolizam as águas primordiais, o infinito, as trevas que precederam a criação dos corpos celestes e o mistério impenetrável. O oceano primordial é uma serpente urobórica que envolve a Terra e dele nasceu e que, no fim do mundo, toma de volta na torrente das águas primordiais tudo aquilo que foi gerado a partir dele. É, tudo o que criei hei de destruir. A Terra foi A Terra vai ressurgir como oceano primordial, nu, como infinito, tal como era no início. Serei, então, aquilo que de tudo restou, depois de ter transformado em uma serpente que ninguém conhece. Na região mitológica, da, na religião e mitologia oficiais do Egito, a reelaboração patriarcal do simbolismo matriarcal anterior já pode ser claramente constatada. Nesse sentido, o nascimento do Sol se dá a partir do ovo cósmico, posto pela Gansa do Nilo, venerada como a grande granznadora, a criadora do mundo. Mesmo com Bachofen não nos tivesse informado do significado é, cosmogônico
das aves é, paulus, paulustres. É evidente que, nesse caso, deve ter tido uma divindade feminina, aquela que originalmente pôs o ovo cósmico do qual saiu o sol pintinho. Da mesma forma, a personificação cósmica das águas primordiais, como Miter, a grande enchente, como a vaca que aparece nos textos das pirâmides, é inquestionavelmente o símbolo original e primitivo da mais remota antiguidade. A versão da religião egípcia em Heliópolis, a cidade do sol, é, como sabemos, enfaticamente patriarcal. Os sacerdotes se esforçavam continuamente, embora nem sempre com sucesso, no sentido de encobrir e extinguir a antiga religião lunar de teor matriarcal. O símbolo legítimo da maternidade criadora do mundo é o da enchente primordial sobre a forma de vaca ou a própria vaca, como a primeira criatura a ter emergido daquela enchente primordial. Ela concorda com as outras caracterizações da vaca existente do mito egípcio, com a grande deusa mãe, com a cabeça de vaca e com a deusa celeste Nu, que impregna a terra com sua chuva de leite e carrega o Deus Sol às costas. Pertence a este contexto a vaca e o bezerro do antigo selo do 12º nome egípcio, e de onde provém Ísis, que foi chamada a novilha divina. O mesmo é verdadeiro a respeito dos desconhecidas faianças cretenses com figuras de vaca e novilha, cabra e cabrito. A grande deusa celeste egípcia, sob a forma de vaca, representa não só o oceano primordial, como também o oceano celeste. O abismo aquático do céu, como Merhut, uma variação da vaca celeste, gera o Deus Sol. O conjunto formado por Hathor, Nu e Ísis abrange, na realidade, todas as deusas. Dizem que Merhut foi retratada como uma mulher grávida, com seios fartos e protuberantes, e que às vezes ela tem o corpo de uma mulher e a cabeça de uma vaca. A ocasião em que impunha um cedro de uma mão direita, o qual é circundado por uma flor de lótus, cujo aroma ela parece estar apreciando. A flor em si encontra-se entre o símbolo do sul e do norte. Supõe-se que represente a flor de lótus do vasto mundo da qual surgiu o sol pela primeira vez no momento da criação. Esse simbolismo matriarcal do céu foi mantido no Egito por milhares de 100 anos após a teologia solar patriarcal já haver tomado visão do mundo oficial. Encontramos uma situação análoga no México, onde o polo celeste é considerado o furo em que se introduz um bastão para, friccionando-se entre as mãos, produzir fogo. Muito tempo depois de o patriarcado se haver tomado dominante de todas as esferas, ainda encontramos a concepção matriarcal segundo a qual os céus e os mundos giram em torno do furo, o grande feminino, de onde se origina a vida. E na Índia, em um plano superior, a imortalidade obtida a partir do mar de leite feminino, batido a respeito do que se diz. A água é o leite vital do corpo do mundo. O espaço cósmico é um mar de leite. Agora que já sabemos, temos uma noção razoável
do amplo escopo do grande feminino, que na verdade abrange quase tudo, céu, água, terra e até o fogo. E na forma de filho, por ele gerado e nele contido, compreende-se que por esse feminino não pode ser identificado, em hipótese nenhuma, como telúrico ou tônico, como meramente terreno inferior, no que tanto insiste posteriormente o mundo patriarcal masculino, com as religiões e filosofias. A totalidade do grafo feminino vai muito além da projeção em que ele une os elementos terra, fogo, ar. Tem um próprio livro do Eric Neumann dizendo o medo do feminino. E na leitura desse livro, descobre-se que quem teme o feminino não é o homem, é a própria mulher. Nós estamos vivendo momentos muito delicados, gente, no mundo em que alguma coisa, alguma intervenção vai acontecer para que as coisas possam recomeçar. O feminino está além do céu, da terra, do mar, do fogo, do ar. Está além, mas está aí. Para quem se coloca, né, pronto para fazer as pazes com o seu feminino. Eu pulei algumas páginas, mas se tiverem alguma dúvida sobre esse capítulo, O Grande Círculo, por favor, podem me procurar no grupo e ali podemos desenvolver um, um, um texto juntos. Eu espero que a leitura dessa reflexão possa ajudar a todos nós, né, a compreendermos um pouco mais sobre esse grande feminino e grande mãe que está recalcado nesse grande inconsciente coletivo da humanidade e que todos nós padecemos por negar o feminino. Muito obrigado a vocês e até a próxima videoaula.